Veja agora a entrevista coletiva do auxiliar técnico do Antônio Oliveira, porque ele não pôde estar ali dando a entrevista devido aos procedimentos da Copa Sul-Americana. Ele só vai estar inscrito como técnico mesmo do Corinthians a partir do próximo jogo. Então veja só a entrevista do Bruno, que é auxiliar técnico do Corinthians, junto com o Yuri Alberto. Inscreva-se no nosso canal, dá um joinha para nos apoiar. Bora pro vídeo, Fê. Yuri, Bruno, Pedro Ramiro. O Bruno, queria que você avaliasse, por favor, o que você viu desse Corinthians, se lhe agradou, e também sobre o Romero, né, se me permite, porque o Romero é um jogador que oscila bastante entre titularidade e também banco de reserva. O desempenho dele, artilharia na Neoquímica Arena, artilharia no Corinthians, o jogo de hoje te deu uma resposta? Obrigado. Boa noite. Claro que os jogadores deram uma resposta muito positiva, principalmente levando em consideração o nosso desempenho na última partida. Eles foram fundamentais, eles cumpriram praticamente a risca que o Antônio pediu a eles, e a questão do Romero, esse número pessoal dele aí é importante, claro que é importante, tem que enaltecer, valorizar, mas quem ganha é a equipe. Esses destaques individuais, eles são importantes, mas o principal sempre vai ser a equipe. A gente está feliz por ele, mas está ainda mais feliz por ter conseguido a vitória da forma que foi, com números praticamente incontestáveis, com número de finalizações, posse de bola, situações de jogo por dentro, jogo por fora, impedindo a transição do adversário. Então, valorizar bastante o que eles fizeram hoje. Boa noite, Bruno. Aqui, Rafael Sgrilles, Energia 97. Queria que você explicasse, né, a questão da mudança, a entrada do Fausto Vera no lugar do Breno Bidon, o que foi pedido e se ele supriu o que vocês tinham pedido, né, você e o Antônio Oliveira, e se possível uma pergunta para o Yuri Alberto, o que facilita no futebol dele, tendo o Romero ao lado, dando assistências também, chegando ali para dividir também um pouco do protagonismo do ataque. Cara, o Romero é um jogador muito importante, né? Principalmente ali no nosso ataque. É um cara que chama muita atenção. Tem feito bastante gols também. Eu acho que é muito bom dividir essa atenção que todo zagueiro, né, tem conosco. Então, acho que dividir essa atenção com ele é muito importante. Que muitas vezes eu estou mais livre, muitas vezes ele está um pouco mais livre. Então, acho que esse nosso entrosamento de troca de marcação ali, principalmente naquele lado direito, que eu sou muito ambientado a jogar também. Então, tem dado muito certo e creio que sairão muitos gols. Sobre o Fausto Vera, é muito do princípio, os jogadores que saíram em relação ao jogo anterior não saíram com baixa de rendimento. Foi uma tentativa do Antônio de tentar encaixar algumas peças, procurar usar a característica principal do Fausto, que é a construção, consegue girar a bola de um lado para o outro, está sempre disponível para jogar, e resgatar um jogador que foi super importante na campanha de 2022 aqui do clube. Importante demais. Para mim, acompanhando de fora, ele fez uma temporada praticamente perfeita. Foi um pilar importante para quase um vice-campeonato ali da Copa do Brasil. E a gente vai ter, principalmente a partir de agora, uma sequência grande de jogos em curto intervalo. Então, todos serão importantes, todos vão surgir oportunidade para praticamente todos e basta eles entrarem e corresponderem e continuarem com essa atitude, não só no dia dos jogos, no dia de treinos. Eles têm sido exemplares, né, nessa parte. Olá, Bruno. Olá, Yuri. Boa noite. Boa noite. Filhote de Identidade Corintiana. Bruno, primeiramente para você. No outro jogo do grupo hoje, o Racing fora de casa ganhou de 3-0 do Argentino Júnior. Um resultado considerado diferente. O quanto isso também leva de confiança para vocês para um jogo decisivo contra o Argentino Júnior fora de casa. E ao Yuri. Yuri, você hoje um gol, uma assistência, uma parceria com o Romero de ataque ali, que vem rendendo frutos ao Corinthians. Queria que você falasse sobre a diferença de jogar com ele ou jogar com o Pedro, como foi na partida contra o Racing. O Romero é um cara de muita mobilidade, né? Então a gente tem trocado bastante ali. E quando a gente joga com o Pedro, a gente joga com um cara mais de referência, que hoje pedia muito, até quando ele foi entrar ali, eu falei para ele que sairia um gol, que é uma característica dele. A gente tava achando muita bola na área ali. É um cara mais de referência. E o Romero é um cara de mais mobilidade. Então a gente
A gente, tanto com o Romero, tanto com o Pedro, tem dado muito certo. Estou fazendo gols, ajudando o Corinthians. E eu acho que, independente de quem estiver jogando ali, o Pedro ou o Romero, os dois fizeram gol hoje. É uma felicidade muito grande por eles. Pelo Romero também, pela grande marca que ele vem atingindo agora, muito histórico, né, para ele, aqui na Arena. Então, acho que, independente de quem estiver jogando ali, vai ser uma parceria muito boa, que durante os treinos a gente tem se entrosado bastante. Sobre a questão da vitória do Racing, ela foi de forma surpreendente, acho que para todos, praticamente todos, mas demonstra que não há equipes fáceis hoje em dia. Apesar do nosso rendimento na última partida não ter sido aquilo que nós gostaríamos, apesar de que não faltou entrega, dedicação, mas mostra que é um grupo competitivo. Todo jogo é importante, porque num grupo de 4 equipes e passando só um de forma direta, todo jogo é importante e decisivo. Então, vai ser mais um jogo decisivo no próximo jogo, fora de casa. Yuri, Bruno, boa noite. Boa noite. O Corinthians estreia no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro e na meta orçamentária do Corinthians, o Corinthians prevê chegar entre os 7 primeiros no Campeonato Brasileiro. Vocês acham que jogando tal qual o Corinthians jogou hoje, é possível atingir essa meta, ficar no G7 do Brasileirão? Tanto para o Bruno quanto para o Yuri. O Bruno representando a comissão técnica, o Yuri os jogadores, por favor. Cara, nós como jogadores, a gente sempre quer manter o Corinthians onde ele merece, que é no topo da tabela. Infelizmente, o ano passado não foi assim. A gente estava disputando muitas competições também, então, lógico que não tirando a nossa responsabilidade, mas eu creio que esse ano vai ser muito diferente. Tem começado bem diferente, graças a Deus, e eu creio que o time vai se unir ainda mais para fazer uma grande temporada e manter, como eu disse, manter o Corinthians onde ele merece, no topo. Esse objetivo ele vai ser alcançado se nós formos fortes, principalmente dentro de casa, nesse ambiente que a torcida, o estádio como um todo, acaba ocorrendo dentro do campo. Então, é fundamental que a gente consiga vencer mais jogos em casa. Claro que a gente vai, em todas as partidas, buscar a vitória, mas dentro desse ambiente aqui, com a força da nossa torcida, com a força do nosso grupo, vai ser fundamental para que a gente alcance esse objetivo. Bruno, Yuri, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. 2 meses de trabalho, né, Bruno? Vocês completaram, né? Hoje, ontem, algo assim, tá bem próximo. Então, eu queria saber do Bruno como auxiliar, essa competitividade dentro do grupo, né? Como que é para vocês, né? Vendo esse grupo em alto nível, tendo altos, tendo baixos, e também do Yuri, né? O que mudou desses 2 meses para cá, né, dentro do elenco do Corinthians? Por favor, obrigado. A competitividade ela é fundamental dentro de um grupo para você conseguir alcançar coisas importantes. A partir do momento que surgem as oportunidades, os jogadores têm que estar prontos. Nós, no dia a dia, procuramos trabalhar todos de forma igual, para que na hora que eles tenham oportunidade possam render, passar as informações que são passadas. O Antônio é bem criterioso, é bem detalhista, ele cobra bastante no dia a dia, é fundamental esse tipo de cobrança, a cobrança do Antônio, a cobrança interna entre os jogadores, vai se formando um grupo forte, vai se formando um grupo vencedor, com fome de vencer. Mais uma vez, vai ser importante demais a questão do nosso fator casa no Campeonato Brasileiro, na sequência das outras competições. O Corinthians sempre foi muito forte aqui na Arena e a gente não pode deixar, não pode perder esse tipo de ímpeto, esse tipo de postura, porque, como eu falei anteriormente, os jogadores têm sido exemplares no dia a dia em termos de entrega, dedicação, alegria para trabalhar. Então, a gente espera que só coisas boas da parte dele. E o resultado de hoje foi importante para ganhar confiança, porque a gente vai ter uma sequência difícil, com um intervalo curto entre os jogos, então foi importante demais. Bom, como vocês acabaram de falar, né, estando jogando com o Romero ou com o Pedro, acho que o nível de competitividade nosso durante os treinos tem aumentado bastante, então cada um que entrar ali para fazer a sua função vai fazer muito bem, que tem subido muito durante os treinos ali a nossa competitividade, os treinos estão sendo bem intensos e acho que quem entrar vai responder da melhor maneira e vai querer ajudar bastante o Corinthians.
Boa noite, aqui é o Centro, Bruno Cassucci do GE. Minha pergunta é para o Bruno. Você falou que os jogadores que saíram em relação à última partida não foi por uma baixa de desempenho, mas especificamente sobre a formação com Pedro, Raul e o Yuri aberto, eu queria entender se vocês ainda pensam em utilizar esse sistema e por que da modificação especificamente para o jogo de hoje, o que vocês buscavam com a entrada do Romero no lugar do Pedro. Obrigado. Tudo é possível. O Antônio, a gente já ganhou dessa forma, do próprio São Bernardo, com o Yuri um pouco mais aberto e o Pedro Raul por dentro, e acabou que no último jogo o nosso rendimento como um todo não foi o ideal e a gente reconhece isso. A outra pergunta que você fez foi? Além a questão do posicionamento, né? A gente procurou, o Antônio tinha um plano de jogo para colocar mais jogadores entre linhas, mais jogadores em cima da última linha adversária, para ter mais movimento de profundidade, ter mais jogadores por dentro, para poder ter tanto o jogo por fora quanto o jogo por dentro. Então, esse foi o intuito inicial, ter o Fausto ali por trás da primeira linha de pressão, para poder ter um pouquinho de mais assertividade nas ações ofensivas. Foi isso que ele procurou passar para os atletas. Boa noite, Júlia Dotto, Rede Globo. Meninos, agora há pouco o Yuri falou que no ano passado o Corinthians disputou muitas competições ao mesmo tempo e não vai ser diferente esse ano, né? O Brasileirão começando domingo, jogando em casa contra uma equipe forte como o Galo, depois já viaja para jogar com o Juventude, tem Copa do Brasil e Sul-Americana no meio disso tudo, com uma média aí de um jogo a cada 3 dias. Como manter a qualidade e consistência da equipe dentro de campo para chegar o mais longe possível em todas essas competições, e se vocês acreditam que em algum momento terão que priorizar algum dos campeonatos? Pergunta difícil, hein? É sempre muito complicado no calendário de você jogando de 3 em 3 dias. Isso aí é muito difícil, porque tem um desgaste físico, tem um desgaste emocional, tem uma série de coisas que acabam afetando. Mas por isso que vai ser fundamental a questão do grupo de atletas. Quanto mais opções nós tivermos, quanto mais atletas próximos um dos outros, a competitividade vai aumentar, vai melhorar, e aí em situações pontuais o Antônio pode acabar fazendo algumas alterações pensando nisso, nunca levando em consideração somente a parte física. Ela nunca vai ser a primeira questão, mas ela vai ser uma das questões. E a questão do adversário, como o adversário se posiciona, como o adversário ataca, como se defende. Então, serão coisas pontuais que podem ir ocorrendo ao longo das competições, do calendário, que ele é difícil por conta dessa questão da logística, de jogos de 3 em 3 dias, recuperação, nível de intensidade que tem que estar lá em cima, porque para hoje em dia você conseguir ser competitivo, você tem que estar com nível de intensidade e organização lá em cima. Então, vai ser difícil, mas a gente tem um grupo qualificado, tem um grupo querendo, um grupo com ambição. Opa, Bruno e Yuri, boa noite. Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Quero perguntar para o Bruno as suas considerações do jogo do Coronado, né? Ele estava ausente por bastante tempo, entrou bem, solto, deu assistência para o gol do Pedro Raul. Queria saber a sua avaliação do jogo dele e se ele fisicamente já está pronto para, por exemplo, começar como titular, tomar minutagem maior, ou se vai ser algo mais gradual. Obrigado. O Antônio não costuma falar individualmente sobre jogadores. Mas, assim, vou só pontuar de maneira muito breve. Ele, infelizmente, quando chegou, ele não conseguiu ainda ter sequência de treinamentos. Infelizmente, tiveram 2 ocasiões, uma lesão e a questão da dengue, e acaba debilitando muito o corpo de maneira geral. Já vem de um contexto diferente, há muito tempo que não joga no Brasil, uma série de coisas. Então, talvez hoje tenha sido um contexto ideal para ele retornar, ganhar confiança. Da mesma maneira foi o Paulinho. Então, são jogadores importantes que, com certeza, terão mais oportunidades ao longo do calendário que nós temos pela frente. E vai ser importante, como todos os outros, como eu falei anteriormente, o nível de competitividade alto entre eles vai ser fundamental, porque todo mundo tem que ficar com o olho aberto, porque oportunidades vão surgir e basta cada um deles demonstrar o seu melhor, pensando sempre no grupo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Yuri. Luiz Fabiani, da Itatiaia.
Bruno, o Corinthians pode agora se reforçar até o dia 19 pela janela extraordinária aberta aos jogadores que disputaram os estaduais. Queria saber se você enxerga a possibilidade do Corinthians fazer esses reforços, uma necessidade de buscar atletas que jogaram os estaduais em outros clubes, e também se você já tem um prazo para o retorno do Diego Palacios, que não joga desde 27 de janeiro. Obrigado. A questão do Palácio, ela ainda está entregue ao departamento médico, então seria importante eles terem uma palavra a respeito disso. Nós aqui da comissão técnica ainda não estamos trabalhando com ele no dia a dia, então teve algumas questões aí que acabaram ele não tendo muita sequência de treino, mas assim que ele estiver apto para treinar, a gente vai estar com um grupo ainda mais forte. E a primeira parte da pergunta foi... isso aí é uma pergunta para mim, né? Pergunta para o Fabinho. Cadê o Fabinho? Não, assim, é um grupo forte, nós temos um grupo forte, é um grupo qualificado. Então, se por algum acaso chegarem novos jogadores, vai ser para fortalecer ainda mais o grupo, mas a gente está muito satisfeito com o grupo que nós temos. Bruno aqui, boa noite, Yuri. Vinícius Lúcio, central do Timão. Bruno, sei que vocês não falam sobre os jogadores individualmente, mas fala um pouquinho do Paulinho, que entrou bem na partida também, dando ritmo, né? Yuri, faltou aquele gol de bicicleta para a noite ser perfeita? Caraca! Pô, cara, ia ser um baita golaço. Quase eu consegui dar uma assistência pro Paulinho ali também antes de eu sair do jogo, mas eu tô muito feliz, dei um grande abraço nele no final da partida ali. No jogo passado da Sul-Americana eu já dediquei um grande gol para ele, que era o retorno dele, né? Então, aquele amistoso não conta contra o Londrina, então esse jogo foi muito importante, fiz um gol para ele. E queria muito que ele fizesse ali, infelizmente não deu, mas estou muito feliz com o retorno do Paulo. A comissão técnica, o Antônio principalmente, foi uma das coisas que ele acabou falando agora ao final do jogo para os atletas, que da importância do Paulinho, do retorno dele. Está todo mundo super feliz, que é um cara de grupo, um cara vencedor, que serve como exemplo para os demais atletas. Bruno, Yuri, boa noite, Lívia da Trivela por aqui. Boa noite. Primeiro eu queria entender um pouquinho sobre essa consistência ofensiva de hoje, se tem sido um pedido do Antônio, esse volume de jogo, toda essa organização, a triangulação hoje também com o Yuri muito bem. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e sobre também os 4 gols, né? A importância disso também, acho que para aliviar um pouquinho a pressão sobre o ataque. A gente faz sempre a avaliação dos nossos treinos, dos nossos jogos, e não foi de maneira diferente do jogo anterior. Nós entendemos que era uma coisa que a gente tinha que evoluir na nossa organização ofensiva. Foi uma das coisas que o Antônio mais trabalhou ao longo da semana. O Yuri está aqui de prova. E a importância de você alternar o jogo por dentro, o jogo por fora, você ter situações, triangulações pelo lado, em termos de cruzamento, tabelas por dentro também, que acabou surgindo algumas oportunidades nesse sentido. O bloco está fechado de um lado, tentar circular de maneira veloz para o lado contrário. Então, foram tudo situações, ataque à última linha, preenchimento de área, foram situações que o Antônio pontuou, trabalhou, mostrou em vídeo, e acho que eles corresponderam da melhor maneira. Obrigado a todos que participaram. Boa noite, até a próxima. Obrigado, boa noite.